Rony, Fala comigo, mano. dizem por aí. Eu falei, fala comigo, bebê. Não pode acordar isso aí. De novo. Rony, dizem por aí. Eu não sei se é uma frase de efeito ou se realmente ela faz sentido. Quem suporta o processo vive o propósito? A pergunta é essa. Que frase interessante, hein? Dizem por aí. Dizem por aí. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu acredito que para você alcançar o propósito, você tem que passar pelo processo. E o que muitas das vezes as pessoas não querem é isso. Elas não querem passar pelo processo para que consiga chegar até o propósito. E nesse meio tempo vem as distrações. É onde a pessoa vai se perdendo. Tem uma frase muito interessante que as falsas linhas de chegada corrompem o bom propósito. Uau, peraí, calma aí. Como é que é o negócio? Pô. Aqui é tudo bacana, o cara pega água ali. Você perdeu essa mesmo. Gente, isso aqui era pra ser um papo sério, mas não vai cortar isso aqui, vai ficar. Vai ficar. Foi o que eu tava falando, cara. Às vezes as falsas linhas de chegada corrompem o bom propósito. A gente fica naquela busca incessante por conquistar algo, por querer algo, por avançar em algo e deixamos de viver o propósito, cara. Então você acha que uma bênção também pode me impedir de chegar no propósito? Porque assim, às vezes a gente fala de distração, às vezes só um exemplo, né? Alguém fala assim, um ente querido morreu, eu fiquei distraído, fiquei perdido no tempo, ou terminou um casamento, eu fiquei distraído. Então, não é só coisas ruins. Coisas boas também podem nos distrair também. Eu acredito que sim. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante que fala sobre o bezerro de ouro, aquela passagem. Os homens pegaram aquilo que o Senhor tinha dado para eles, era uma bênção para eles, e fizeram um bezerro de ouro para adorar outro Deus. Então, aquilo que você tem, que teoricamente é uma bênção, você pode se fazer com que ela se torne o seu Deus e deixar de adorar o verdadeiro Deus. Então, tem gente que está recebendo ouro, que é algo bom, que é algo que vai realizar muita coisa, que está realizando muita coisa, mas não vai chegar no propósito porque está distraído com isso. Exatamente. Você já percebeu aquelas pessoas, mano? Isso é interessante. A pessoa quer sempre conquistar algo. Depois que ela consegue conquistar, ela esquece de quem fez ela conquistar. Eu ouvi uma frase, tem muito tempo isso, eu achei muito bacana, que as pessoas pedem exemplo. Uma menina pede um namorado de Deus e quando Deus manda um namorado, ela deixa de ser de Deus. Exatamente. Você pede um carro, não, Senhor, me dá esse carro, e esse carro é de Deus. Aí quando você recebe esse carro, você deixa de ser de Deus. Então, na realidade, é que nem você falou, a gente esquece quem nos proporcionou isso, né? Exatamente. E aquilo que você tem, deixa de adorar a Deus. Você anteriormente adorava a Deus. E isso tem uma coisa que é muito interessante, cara, que é a motivação. O problema, cara, não é você ter nada, você querer obter as coisas. Não é nenhum problema isso. Tudo bem. Tá tudo certo. E de fato a gente tem que... Cara, a gente tá aqui, a gente sabe do nosso contexto de vida, a gente sempre lutou para conquistar as coisas. A questão é a motivação. O problema não é você chegar lá. E quando você chegar lá? Qual que é a motivação do seu coração? Então, assim, o que eu percebo, Davis, é que muitas pessoas estão se perdendo com aquilo que o Senhor deu para elas. Uau. Muitas pessoas estão deixando de ter a Deus em virtude daquilo que elas sempre pediram para Deus. E, cara, eu acho que no momento que você perde Deus de vista, você perdeu tudo. Você pode ter ouro, prata, bens, pode ter o que for. Cara, mas se o Senhor não for o centro da sua vida, Ele não for a direção que você caminha, cara, já tá fadado ao fracasso. O meu pastor, ele fala muito isso, ele bate muito na tecla isso, que se o seu propósito não serve para abençoar outras pessoas, não é propósito. A bênção que para em mim, ela não é do reino, mano. Uau! Tudo que eu recebo Rapaz do céu. e ele fica só comigo, ele não tem nada a ver com o reino. A bênção que para só em mim... Não é do reino, mano. Tudo que eu tenho, o Senhor, Ele nunca falou na individualidade, sempre foi na coletividade. Cara, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me dá, não é para mim. É para que eu possa compartilhar com mais pessoas, é para que eu possa transbordar para mais pessoas. Quando Deus quer falar individualmente, Ele manda pro secreto. Exatamente. Entra no quarto,
fecha a Fecha a porta. porta. Mas quando ele quer abençoar, ele abençoa no coletivo. Abençoa no coletivo. Então, toda a bênção que Deus dá não é individual, é pro coletivo. É para o coletivo. E também, não só para te abençoar em coletivo, para as pessoas, para o mundo ver que o Senhor é Deus na sua vida, mas mais do que isso, é para que aquilo que o Senhor está te entregando, você consiga abençoar outras pessoas. Tem muita gente que fica se perguntando, eu já, em algumas rodas de conversa, eu já ouvi isso, né? Ah, na minha vida não acontece, eu queria ganhar tanto, eu queria fazer isso, mas qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Um dia, numa conversa, a pessoa me questionou assim, cara, quando você vai ministrar o louvor e tal, eu vejo que as pessoas gostam, que as pessoas são tocadas, e como que você consegue fazer isso? Eu falei, cara, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Mas a gente conversando aqui, eu entendo que é um propósito. Quando eu subo no altar, não é para demonstrar algum talento, para me vangloriar, mas não, é pro propósito. Porque eu, Davidson Félix, eu tenho um desejo, eu amo ver as pessoas quebrantadas, se rendendo. Ontem mesmo eu estava falando com o pastor Cássio e ele falou que estava numa cidade e foi substituir o pastor lá e tal, representar o pastor. E aí, ele chegou em casa 4 horas da manhã. E aí eu falei, nossa, amigo, você tá cansado, né? E ele falou assim, tô um pouco. Eu falei assim, cara, mas pra gente que gosta, pra gente que quer isso, não é pesado, não é fardo. Não é fardo. Quando você está vivendo o propósito, você não vive um peso. Uau! Não tem como você viver o peso, Esquece tudo. você vivendo o propósito. Mas assim, mano, o que mais me preocupa não é nem sempre a gente buscar e viver o propósito. O que mais me preocupa é as distrações que tem no meio do caminho. Muitas das vezes o que acontece, cara? A gente está lutando para viver o propósito, para viver aquilo para qual o Senhor nos chamou, mas nós somos distraídos por coisas que nos tira da presença e nos tira do propósito. Porque o propósito está totalmente ligado à presença, cara. Não tem como você viver o propósito sem a presença. Cara, se você está vivendo o propósito, obviamente, cara, você está ligado com Deus, caminhando com Ele, e Ele está sendo o centro da sua vida. Então o propósito está totalmente ligado com a presença. Mas o que acontece é que muitas das vezes as distrações nos tira da presença e, consequentemente, nos leva para outro caminho fora do propósito. Eu sei que você tá segurando para não falar, mas eu vou falar. Lança! Eu vou lançar essa. Essa aqui foi do Rony, mas entrou no meu coração aqui muito grande. Você falou que Sansão, ele não viveu extremamente o que tinha para viver, porque ele se perdeu com as distrações. Ele se distraiu. E, na realidade, Dalila não era uma inimiga de Sansão. Era distração. Era uma distração bonita. Os inimigos eram os filisteus. Uau, aí. Os inimigos eram os filisteus. Gente, o que você tá vivendo às vezes tá top, tá legal, tá bacana, mas ela é gata demais, mas esse carro é bom demais, mas essa faculdade é boa demais. Eu não tô falando, tá, gente, que você não pode comprar carro, que você não pode namorar com ninguém que seja bonito, que você não pode fazer faculdade de misericórdia. É para você fazer, mas quando te afasta de Deus, se tornou uma distração. Se tornou uma distração. E o seu inimigo não é isso. É a distração. É igual com Sansão. Dalila não era inimigo, era distração. Os inimigos eram os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Sansão. O que ele fez? Cara, talvez de frente eu não vou conseguir vencer esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar uma distração lá. Uau. Eu vou colocar uma distração para que no meio do caminho ali ele se perca. E Sansão fez o que ele não poderia fazer. Contou para Dalila onde estava a sua força. Contou para Dalila onde estava a sua força. E aí a gente já sabe o resto da história. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações, porque muitas das vezes ela, além de nos tirar do propósito, ela nos destrói. Além dela fazer com que você não viva o que você deveria e o que o Senhor tinha para a sua vida para viver, ela coloca você em uma situação de fracasso. Então é muita coisa que a gente vive no nosso dia a dia, ainda mais agora. A gente vive um mundo de tantas informações, cara. Tecnologia. Esses dias eu até fiquei me questionando em relação a isso, cara. Eu trabalho o tempo todo com a internet, eu trabalho o tempo todo com o celular. Eu falei, cara, isso aqui não pode me afastar de Deus não, mano. Mano, o meu trabalho é uma bênção que o Senhor me entregou. Né? Eu exerço algo para abençoar a nação.
Mas isso não pode se tornar o meu bezerro de ouro. Isso não pode me afastar do Senhor. Então, cara, a gente precisa tomar muito cuidado como a gente vive a nossa vida e sempre trazer uma reflexão. Cara, como que tá? Não sei se você que está assistindo a gente faz isso, mas é muito importante você parar e fazer uma autoavaliação de si mesmo. Cara, como está sendo a minha vida? Como eu estou conduzindo? Para que lugar eu estou indo? Cara, esse lugar que eu estou indo vai convergir com o que o Senhor tem para mim? Com o que o Senhor quer para mim? Porque muitas das vezes, mano, a gente tá indo por aqui e o Senhor quer que a gente vá por aqui. Cara, nunca vai se encontrar. Tem até uma frase que é muito interessante. Para quem sabe onde quer chegar, se duas pessoas sabem onde quer chegar e querem chegar no mesmo caminho, em algum momento elas vão se encontrar. Uau! E sabe o que é interessante? Muitas das vezes nós estamos nos distanciando do Senhor, porque nós não estamos indo para o mesmo caminho que Ele quer que nós vamos. Por isso que muita gente fala, e agora você falou e eu entendi isso. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Une propósito. Porque o mesmo propósito está no mesmo caminho, então uma hora eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar. Uau, cara, isso é muito incrível. E assim, eu acredito, Rony, que desde o Éden, as distrações nos trouxeram até aqui. Exatamente. Né? Porque tinha tanta coisa para ele se alimentar, Deus deu uma direção e o fruto, né? O povo fala que é maçã, que é isso, que é aquilo, é o fruto. É o fruto. Comer o fruto eu vejo como uma distração. O fruto era atraente, o fruto era bonito. Uau! E aí? É sempre assim, a distração não vai ser algo feio, mano. A distração sempre vai ser algo que enche os nossos olhos. Talvez, cara, você está vivendo uma proposta ao invés do propósito. Porque a proposta, ela é muito bonita, ela é muito atraente. E o propósito, ele precisa do processo. E o processo é arduoso. Você falando isso, mano, eu lembro que eu conheci um rapaz, eu não vou falar o nome dele por ética, e eu tinha um compromisso na minha igreja. Na minha igreja. Era isso mesmo, né, meu bem? Eu tinha um compromisso na minha igreja e era uma conexão de jovens, cara. E esse cara pegou e falou assim, uma pessoa me apresentou, mostrou vídeo meu pra ele e tal, tudo. E ele falou assim pra mim assim, amigo, é o seguinte, tal cantor não vai poder estar na agenda e eu tenho que levar alguém e eu vi seu vídeo, você tem a mesma pegada que ele e tal. Vamos lá, e é tanto. Qualquer valor, pra mim, seria top, porque lá na minha igreja eu não ia cobrar nada. Uhum. Eu não ia, ninguém ia ofertar na minha vida e tal, sendo que o valor era alto, mano. Era na casa dos 10 mil reais. E o olho deu uma bugada assim, e eu falei pra ele, cara, deixa eu ver aqui. Aí vi, tinha compromisso, e eu falei, amigo, não tem como eu ir. E aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho compromisso na minha igreja. Ele falou, mas quanto que é lá pra ver se eu cubro? Eu falei, não, lá eu não vou ganhar nada, não. Eu falei, não, você é bobo demais. Deixa de ser bobo. Até uma pessoa que estava do meu lado falou, cara, você é doido, o valor é esse. E detalhe, eu tava precisando, tá? Acho que 10 mil reais qualquer um tá precisando em qualquer momento. Mas assim, e eu falei isso pra ele. Ele falou assim pra mim, não, moço, a proposta aqui é top. Aí eu falei pra ele, mano, eu não ando por proposta, eu ando por propósito. Uau. E assim, hoje, o que eu tenho vivido, eu creio sim, cara, que é resultado do propósito. Porque eu imagino que o início do propósito, ele é árduo, é dificultoso, é sacrificante, como a gente já passou, mas muita coisa a gente vive, a gente colhe hoje, porque no meio do processo, no meio do propósito, a gente plantou. E as colheitas vão vindo. Eu imagino que o propósito, ele vem, é bem melhor, mas ele é gradativo. Exatamente. É gradativo. É escada, né, mano? Você vai escalar. E, na verdade, o que você está vivendo hoje, mano, é fruto das sementes que você plantou lá atrás. Porque você poderia muito bem, e o que muita gente às vezes faz, ele come a semente. A semente não é para você comer, a semente é para você plantar. Não. Fala pra lá, né? Escuta essa. Porque muitas pessoas, e isso é verdade, cara, ele come a semente. Cara, você recebeu algo hoje, é uma semente. Cara, mas foi uma bênção. Não é para você comer, é uma semente. Cara, o segredo de você estar sempre cheio é você sempre estar transbordando. Uau. O segredo de você viver uma vida abundante é você sempre estar abençoando. Então não adianta, cara, eu recebi algo grandioso hoje, vamos colocar aqui financeiro, que é o que a maioria das pessoas enxergam. Cara, se aquilo ali ficar só comigo, não serve pra eu nada. comi a semente.
não vai gerar um fruto lá na frente. Eu me recordo que a gente viveu uma situação muito complicada na pandemia. E foi um tempo muito difícil para mim, porque a minha área depende totalmente do funcionamento com o público, né? Trabalho com eventos, então depende totalmente do funcionamento. Cara, e naquele tempo a gente passou um momento muito difícil, e como o meu número fica disponível em vários Instagram, na rede da maioria dos cantores, muita gente me ligava e mandava mensagem, achando que era o cantor, né? E eu falava assim, cara do céu, como que eu vou fazer, cara? Eu tô com pouco dinheiro. Mas eu falava sempre assim, irmão, é o seguinte, eu não tenho muito não, mas eu tô depositando aqui pra você, pelo menos o dinheiro de hoje do arroz e da carne. Porque eu lembrava, cara, que eu tinha carne lá em casa pra eu comer, que eu tinha arroz pra eu comer. Eu falei, cara, não tem como eu estar aqui me alimentando e essa pessoa. E tinha muita gente, eu sei que existe muitos charlatões aí, mas essas pessoas eram de verdade, mandava fotos, mandava vídeo, gravava vídeo, fazia ligação por vídeo. Eu falava, irmão, nós vamos fazer o seguinte, tá apertado aqui pra mim também, não vou conseguir te dar muito não, mas estamos aqui R$100 aqui, faz lá, faz uma comprinha lá, estamos aqui R$50, compra lá. E não é sobre valor, né? Não é sobre valor, cara. É sobre semente. Mano, a pandemia passou. Hoje eu estou experimentando algo assim, bom da parte de Deus. Deus tem sido muito bom com a gente. E esses dias um amigo me fez lembrar disso. Ele falou assim, cara, o que você está vivendo hoje é a semente que você plantou lá. E geralmente, David, semente nem sempre a gente planta na bonança. Muitas das vezes as melhores sementes é aquelas que você planta na dificuldade, mano. Eu não trabalho com semente nem com terra, mas me veio algo na mente aqui. Toda vez que, para a semente ser plantada, a terra tem que estar livre, tem que estar vazia. Preparada. Não, e ela tem que estar vazia. Sim. Então, toda hora que você for plantar semente, é quando não tem nada. Exatamente. A hora de plantar semente é quando não tem nada. Exatamente. Você tá, na hora que você não tem, mano, é que você demonstra quem realmente você é. É muito fácil eu estar vivendo uma vida próspera e falar, cara, eu vou ajudar aquele ali, vou ajudar aquele ali. Cara, e quando você não tem? Tá sobrando, né? Mano, tá sobrando, é fácil. Cara, é como o povo fazia na igreja primitiva. Repartiam. Todo mundo tinha tudo em comum, mano. Não faltava nada pra ninguém. Cara, se eu tinha 2 quilos de carne lá em casa, eu não tinha 2, eu tinha 1, você tinha 1. Entendeu? E esse eu levo isso pra minha vida, cara. Eu levo isso pra minha vida. Por isso que eu já passei dificuldade. Mas eu nunca tive falta porque Deus sempre preparou. A gente passa alguns momentos que a gente fala, cara do céu, não tem como, não tem mais saída. Deus vai lá e prepara. Cara, não tem maná diário, né? O maná diário. Cara, Deus vai lá e prepara. Por quê, cara? A gente precisa plantar. E isso aqui eu não tô falando como, o Rony planta. Mano, eu preciso muito mais. Eu acho que eu ainda estou plantando pouco. Eu preciso plantar mais. Porque esse é o segredo da prosperidade. Muita gente fica aí buscando curso na internet, isso, aquilo. Como ser próspero. Você quer ser próspero? Vou aqui, ó. Vamos lançar um curso aqui agora. Vamos lançar aqui agora. Aqui, ó. Como ser próspero? Cara, seja abençoador, mano. Abençoar a vida das pessoas. Você vai ver que a prosperidade vai vir na sua vida. Mano, mas eu não tenho muito. É aí que é o segredo. Aí. E, inclusive, eu estava conversando com o Giovanni mais cedo, quando ele chegou aqui, resumindo aqui. Eu recebi uma bênção por esses dias, mas essa bênção era para me passar para um amigo. Raimundo Júnior. O famoso, o filósofo contemporâneo. É sobre isso, Raimundo Júnior. Mano, eu ia passar essa bênção para ele, sabe? E aí ele falou para mim assim, mano, eu até pego essa bênção, mas eu entendo que ela não é para mim, mano, ela é para você. E aí a gente conversou e tal, viu? Não passei essa bênção para ele e também não peguei para mim. Deixei quieto. E aí, cara, Deus fez um reboliço e tal, e essa bênção, ela não veio para mim. Ela caiu em mim. Era sua. Eu vivi aquilo lá que a Bíblia diz, né? Que nós não vamos correr atrás da bênção. Elas vão correr atrás de nós, né? Então, eu vivi isso. Então, assim, o fato de eu ter semeado na vida dele, passar para ele uma semente, voltou muito rápido. Porque o fato de eu ter passado para ele ia abençoar muito ele. Sim. Mas ele entendeu que aquela semente não era para ele naquele momento. Entendeu? Mas é o que eu falo? O poder da liberalidade. A gente tem que estar com o coração livre para poder abençoar e falar, não,
É sua. É sua. Toma. Tá tudo Pra bem você. por isso, né? É. Então, é muito bom isso. Quando a gente tem esse coração, mano, a gente entende que nem tudo é pra nós. Porque a grande maioria do ser humano quer pra si. Mano, eu quero me encher, eu quero. E tem uma passagem na Bíblia de um homem que diz, falou, olha, já tenho muito, eu já posso descansar, já posso repousar, eu já tenho pra minha vida inteira. E o Senhor diz, louco, se eu pedir a sua alma hoje, pra quem será? Uau. Cara, a nossa maior riqueza não está nos nossos bens, mano. A questão não é o quanto você tem, mas quem você tem. O segredo tá em quem você tem, cara. E queira ter o Senhor na sua vida. Não é sobre o quanto você tem. E eu não estou pregando contra a prosperidade, muito pelo contrário. Eu quero ser próspero, a gente quer ser rico. Não quer, Com mano? o nome de Jesus. A gente quer Senhor. ser milionário. Senhor, teu filho tá nós pronto. Teus queremos. filhos estão prontos. A gente quer. Mas, cara, isso não pode nos tirar Não pode. da presença. Isso não pode nos tirar o Senhor. Entendeu? Então, assim, não é sobre o quanto você tem, mas é quem você tem. Isso se refere principalmente à nossa vida espiritual, é sobre esse quem, o principal, o Senhor, mas também sobre as pessoas que estão à nossa volta. Uau. Mano, muitas das vezes a gente vai ter muitos bens, mas a gente não vai ter amigos. Quantas pessoas a gente vê aí que são milionárias e são depressivas e não têm amizade e são pessoas sozinhas, né? E muito disso é porque a pessoa, tudo que ela tem é o dinheiro. Faça igual Obed-Edom. A arca ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Quando Davi tomou conhecimento que tinha acontecido lá, e foi buscar a arca, Obed-Edom deixou tudo para trás e foi junto com a presença, junto com a arca. Eu não sei em que momento você se encontra, mas o que nós estamos falando aqui é não se perca com as distrações. Vá aonde a presença esteja. Da série Distrações, nós agradecemos pela sua audiência. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Rony. Tamo junto. Tamo junto. Vamos Até pra a próxima. cima. Não se distraia, da série hein? Distrações. Vamos Não pra se perca. cima. Parou do nada, velho. É isso aí, ué. A Aline mandou? Não, foi nós, agora é porque... Ainda tinha mais 10 minutos, velho. Não, mas tava Não, mas, legal. mas passou 30 minutos, passou não? Passou não, mas agora foi isso. Não, que bom, Tá bom. deixa eu passar. Não, mas deu,